Contraponto está começando agora e no programa de hoje nós temos uma convidada especial, porque ela é daqui, da TV Comunitária, é a professora Delze dos Santos, que é professora da UFMG, doutora em Direito Público, mestre em Direito Constitucional, né? Na verdade, assim, eu não usei a hierarquia aqui não, porque aqui é Contraponto, a gente quebra toda a hierarquia. Mas é a professora Delze do Palavra Ética, que hoje vai comentar aqui. Ela é convidada do Contraponto, porque essa mulher é o próprio Contraponto. E hoje a gente vai falar de um assunto, Delze, que está relacionado com a questão da violência, com a questão da opressão. E eu acho que ninguém melhor do que você, que luta contra a opressão, para poder falar desse assunto aqui com a gente. Então, o assunto de hoje está relacionado com o massacre aos professores no Paraná, que aconteceu recentemente. Parece notícia velha, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que ainda não foi resolvido. Então, a gente tem que tratar dos assuntos para que eles não se repitam. Então, nós vamos explorar aqui essa questão e tudo que aconteceu e que está envolvido com aquele massacre aos professores. Delze, em primeiro lugar, obrigada por ter aceito o nosso convite. Olha, Tatiana, eu que te agradeço e eu fico até constrangida. Eu tenho dificuldade com elogios e, partindo de você, eu sei que não são falsos, mas, na realidade, a gente não é melhor do que ninguém. O que nos instiga a estar sempre estudando são os momentos da vida, o que tem acontecido, enfim, eu acho que, no fundo, todos nós queremos viver em paz, tocar nossa vida e passar por esse planeta Terra aqui da melhor forma, né? E, realmente, esse massacre aos professores do Paraná, ele vai repercutir ainda por muito tempo, quer dizer, desde aquela greve prolongada aqui em Minas e a indiferença com professores, outras greves, elas já nos trazem vários questionamentos. Será que um professor, não é porque nós estamos puxando a brasa para a nossa sardinha ou a sardinha para a nossa brasa, né? Deve ser tratado dessa forma? Qual é o papel do professor numa sociedade? Né? E o que aconteceu? Então, eu acho que é isso que nos instiga, né, nesse debate. Delze, você falou aqui que esse massacre ainda tem que ser tratado e tudo. Eu me lembrei de uma passagem do livro do George Agamben, em O que Resta de Auschwitz, quando ele fala sobre uma experiência curiosa no campo de concentração, em que as pessoas jogavam futebol, os judeus que colaboravam com os nazistas, porque eles eram escolhidos para trabalhar dentro do campo de concentração, numa determinada ocasião eles jogaram uma partida de futebol com os nazistas. E o George Agamben analisa esse fato, né, como um episódio assim, para não ser esquecido, ou seja, é um pequeno fragmento de descontração para dar conta da realidade. E ele fala dessa partida como essa partida nunca terminou, que é a partida entre opressores e oprimidos. Então, se a gente for buscar aqui a origem desse episódio do Paraná, na verdade, ele não começou no Paraná e ele não terminou ainda, né? Nós estamos falando de toda a história, toda a trajetória entre opressores e oprimidos. E isso aconteceu agora com relação aos professores, mas na verdade representa toda a relação de opressão. Nós podemos falar que foi um massacre? Será que dá para usar a palavra massacre? É interessante que eu recebi pelo Face uma reportagem, né, que saiu na Carta Maior e agora fugiu aqui, aí fui mexer, ele sumiu. Mas, enfim, ele fala assim, a genealogia de um massacre. Como culminou naquele massacre. E eu fui questionada quando eu compartilhei, que alguém disse assim, mas é massacre? É o texto do Gilberto Calil, que foi publicado na Carta Maior. Obrigada, é isso mesmo. Então, o Gilberto Calil, ele coloca o título, né, a genealogia de um massacre, para nós compreendermos como tudo isso culmina naquele momento em que a polícia joga bomba, atira com bala de borracha nos professores. Então, alguém questionou, mas não é massacre, morreram quantas pessoas? Então, a pessoa se prendeu a um primeiro significado do dicionário, como se massacre tivesse toda vez que haver muitas mortes, quase que o extermínio de pessoas. Como se fosse um genocídio. Um genocídio, como também se alguém fosse dono da língua. Então, quer dizer, o que é a compreensão de um massacre? Uma violência, e nós também temos que compreender a violência, e você começa aqui o contraponto de hoje, pensando exatamente de violência,
parar com estacionar a violência só na violência de sangue. Quer dizer, na medida em que o professor, ele tem o salário reduzido, ameaça de acabar com a sua previdência, que foi construída coletivamente, um direito social fundamental. Isso não é violência? Isso não é massacre? Quer dizer, não é selecionado uma pessoa, mas assim, disseminado. Uma violência que pode ser percebida de forma ampla, coletiva. É massacre. A gente tem trabalhado aqui no programa, no Contraponto, né? Inclusive o professor Zé Luiz trabalha com um texto do Slavoj Zizek que trata sobre a violência, chama Violência. E nesse texto ele distingue violência objetiva de violência subjetiva e violência simbólica, né? Então, são formas distintas de violência, da mesma forma como é violência, alguém entrar aqui de repente armado e ameaçar a gente, né? Existem outras tantas formas de violência, né? Aquela violência do cotidiano, aquela violência material, a violência da falta, a violência da agressão moral, da agressão psicológica. Exato. Então, e além de tudo, aquela simbólica que você viver cotidianamente sendo violentado simbolicamente. Então, não é a única forma de violência. O próprio Bourdieu trata, né, de violência simbólica também, dando um outro conceito para isso. Então, reduzir a violência física, né, a violência, a agressão com sangue, como você trata aqui, é realmente muito reducionista. E, Odelza, eu acho que valeria a pena para o nosso telespectador você falar um pouco sobre a origem desse conflito no Paraná, né? O que gerou? Então, qual seria a violência por detrás da violência objetiva da polícia? Bem, segundo Gilberto, né, Calil, o que acontece, a genealogia, quer dizer, o caminho que percorre até culminar com esse massacre lá em praça pública, onde estavam 20 mil pessoas protestando. O Beto Richa, que é um governador já no segundo mandato, ele é filho do Zé Richa, uma família tradicional de políticos no Paraná, e no momento da reeleição, qual é a promessa dele? Ou qual é o cerne da campanha? De que o governo do Paraná tinha saneado as dívidas públicas. Ele já tinha um primeiro mandato, então um discurso muito conhecido aqui em Minas, né? Choque de gestão, saneamento de contas públicas. E, de repente, logo no mês de janeiro, ele já atrasa os salários, atrasa o 13º e quer se apropriar legalmente, dando uma capa de legitimidade por meio dos deputados estaduais que ele tem o controle, se apropriar de 8 milhões que é do Fundo de Previdência. E este é o momento que não apenas os professores, que já estão também reivindicando salários atrasados e também cortou muitos postos de trabalho, se juntam aos outros servidores públicos para defender a previdência dos servidores públicos do Estado do Paraná. Esse é sempre um risco do sistema próprio de previdência, né? O sistema próprio geralmente constitui um fundo especificamente para isso. E é fundo público. É fundo público e aí de repente aparece uma urgência, uma necessidade e acaba sendo usado o recurso que era para a Previdência. O problema é que esse dinheiro não vai ser reposto, né? E na hora de pagar realmente os benefícios previdenciários, a coisa fica complicada, não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Então, de que outro fundo vai ser tirado isso? Tatiana, eu só gostaria de voltar a esse tema da violência que nós estamos tratando aqui. Nós já quase estamos cansados de ver sempre a culpa da violência é da vítima. Então, é a mulher que é estuprada porque usou uma roupa muito curta. Enfim, sempre no Paraná nós vamos deparar com isso novamente. Quer dizer, como que os professores são culpados porque indignados com a falta de respeito do governo do Paraná, não apenas de atrasar o salário, de acabar com o posto de trabalho, quer lançar a mão exatamente desse fundo que representa a segurança deles para uma aposentadoria. E eu tenho certeza, 20 mil pessoas não se reúnem para prática de crime. Isso está muito claro, é porque realmente tem alguma coisa muito grave acontecendo. Odelza, outra coisa que me preocupa é como essa experiência do Paraná pode repercutir nas pessoas em relação a manifestações populares, né? Será que as pessoas ficam receosas de participar de uma manifestação, né, com medo de apanhar? Será que a mãe, por exemplo, não vai pressionar o filho? Meu filho, não, não vai não, meu filho. Você viu o que aconteceu lá no Paraná? Né? Você quer apanhar da polícia? Ou seja, será que esse fato
é um fato isolado ou ele acaba tendo uma repercussão para além do que a gente é capaz mesmo de imaginar, né, de alcançar? Olha, no ano passado eu participei de um seminário internacional na Fafiche, na UFMG, que o tema era Formas de Matar, de Morrer e de Resistir. E foi muito interessante porque nós assistimos naquele seminário diversos depoimentos de pessoas extremamente violentadas nos seus lugares, lugares destruídos pelos projetos minerários, pelos projetos desenvolvimentistas, né? E a gente vê que às vezes a violência estrutural, não essa violência de sangue isolada, mas a violência estrutural, ela é tão grande que não tem mais escolha. Você tem que resistir. E essa resistência, ela nos fortalece, essa coragem de ir e mostrar. Alguns vão sucumbir mesmo, mas quem é de movimento social sabe disso, o sangue dos mártires, né? Onde ele cai, ele frutifica. Impressionante como que alguns tombam e aí nos dá uma dimensão muito maior desse senso de humanidade, de coexistência. Porque o capitalismo e o sistema ocidental, o modelo de vida ocidental, ele nos fascina com essas perspectivas individuais de felicidade. Mas quem ainda tem essa semente, né, de coletividade, de coexistência, nós temos consciência de que a vida, ela existe, é partilhada em sociedade. Então alguns vão sucumbir mesmo, mas infelizmente, às vezes, nós vamos ser a vítima, mas não indo também, nós deixamos de ser vítima, professora Tatiana? O silêncio tem um preço, né, Delzi? Inclusive, esse foi um dos objetos de discussão pós-massacre no Paraná, porque rolou e circulou na internet a polêmica em torno de alguns policiais que teriam se recusado a cumprir a ordem de bater nos professores. Mas esse vai ser o tema do próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouquinho a gente está de volta. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888-7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. O Contraponto está de volta e no programa desta semana nós estamos falando sobre o que aconteceu no Paraná, onde professores apanharam da polícia enquanto se manifestavam para defender os seus direitos, seus interesses lá próximo à Assembleia Legislativa do Estado. E no primeiro bloco nós falamos sobre violência, falamos sobre massacre e agora a gente vai falar um pouco sobre um episódio, na verdade é um fato criado a partir desse massacre. Massacre, ótimo, Delzi. Exatamente, que é difícil até achar alguma coisa que dê conta daquela realidade. Mas acho que a palavra massacre, ela cai muito bem aqui. Durante esses dias em que vem sendo discutida essa questão, e especialmente no dia da violência contra os professores no Paraná, circulou na internet, nas redes sociais, a notícia de que alguns policiais teriam se recusado a participar da repressão contra os professores. Depois também circulou uma outra notícia de que essa primeira seria uma notícia falsa, então de que não teria acontecido isso. Nós não vamos aqui discutir se efetivamente aconteceu ou não aconteceu, e nós também não estamos aqui para dar notícia, né? Embora assim, eu tenha muito interesse em saber se isso realmente aconteceu e gostaria muito de saber quem são essas pessoas e acompanhar o que está acontecendo com elas. Gostaria muito que isso tivesse acontecido.
Mas a gente vai tratar a questão aqui em hipótese, né? Em tese. Se acontecer de policiais descumprirem a ordem, né? O que será que vai acontecer com eles, Delza? Eu quero explorar exatamente essa questão aqui no programa, no segundo bloco. Tatiana, como nós somos velhas companheiras, velhas não, né? Velhas só como a gente chama o Marx de velho Marx, né? Eu vou ser rebelde. Eu vou partir de outro ponto. A notícia é fabricada. Então, nesse episódio lá do massacre na Praça do Paraná, 2 fatos chamaram atenção, porque nas redes sociais, primeiro circula essa notícia de que alguns soldados, alguns policiais teriam recusado obedecer à ordem e teriam poupado os professores desse massacre por reconhecer nos professores os valores. Por outro lado, soldados pintados de tinta postam na internet notícias de que eles também teriam sido vitimados pela violência dos professores. E quando as pessoas vão olhar... Perigosíssimos, os professores. Quando vão olhar, é tinta, cor de rosa, de canetinha, e ele estava muito ferido, o policial. Quer dizer, nós temos que, diante dessa violência, desse ódio que nós estamos lidando com ele no Brasil agora, de também não poupar os meios de comunicação, e não apenas, e principalmente, né, a grande imprensa, mas também as redes sociais, pela veracidade dos fatos. Uhum. Então, quer dizer, tanto policial pintado de tinta para falar que foi massacrado, como no imaginário você cobrar, quer dizer, transferir uma necessidade de justiça para um policial que deve poupar os professores, quer dizer, uma coisa fabricada também para falar, não, será? Mas quem inventou isso? Então, agora eu volto para o ponto que você chegou. Por que se inventa isso? Nossa, agora dá vontade de continuar o programa inteiro sobre essa questão dela. Exatamente. Porque realmente é uma coisa de extrema relevância, né? Como as coisas são noticiadas, como verdades são fabricadas. Sim. Né? E a gente vai reproduzindo isso, naturalizando. Né? Naturalizando essa história no Brasil também, ela é bastante antiga. Quer dizer, português vai brigar com francês no Rio de Janeiro, é índio lutando do lado dos portugueses, índio lutando do lado dos franceses. Então, sempre os pobres. Você usa soldados negros para entrar na favela cheia de negros, negro matando negro. Mas quem está por trás, quer dizer, qual é o pano de fundo que permite esse confronto entre essas pessoas? Então, eu acredito que essa notícia não é verdadeira. Eu prefiro acreditar que ela não é verdadeira. Qual delas? As duas, né? Não, a primeira eu acho que é verdadeira, assim, alguém que vai pintar, porque já aconteceu comigo que quando teve em Belo Horizonte um confronto aqui, quando o BID veio, policiais que desfilavam na frente da gente na delegacia, eu como advogada, de pessoas que tinham sido feridas, e policiais todo rasgado, parece que ele mesmo tinha rasgado esse ferido, passeando na frente da gente numa forma agressiva. Tipo, vocês me feriram também, quando a gente sabia que não era verdade. Uhum. Mas eu prefiro que seja verdade que alguns policiais tenham desobedecido a ordem de partir para cima dos professores. Assim, eu gostaria que isso tivesse acontecido, porque eu acho que assim, a questão, o problema aqui é o cumprimento de ordens, de qualquer ordem, seja as pessoas que cumprem qualquer ordem. Eu tenho medo dessas pessoas, Delza. As pessoas que descumprem ordem ou que cumprem ordem? Não, as que cumprem a ordem, sem pensar no que está cumprindo. Mas eu quero fazer agora, realmente a palavra certa é contraponto. Será que nós podemos exigir esse heroísmo? Então nós temos na história alguns heróis. Por exemplo, a Araci, que é esposa do Guimarães Rosa, que ela desobedecia a ordem dos nazistas e correndo o risco de morte mesmo, porque era a ordem do Hitler que não desse passaporte, por exemplo, os judeus fugirem do Holocausto, do massacre lá, do genocídio que estava acontecendo contra eles. E, segundo documentos, e depois foi reconhecido, ela, como ela era uma brasileira, e lá no consulado, ela dava um jeito de facilitar a liberação de alguns vistos e passaporte de judeus para vir. Quer dizer, ela descumpriu ordem e foi vista como, hoje ela é vista como heroína. Mas também ela poderia ser vista como uma traidora. Imagina se o Hitler tivesse realmente vencido a guerra. Como que seria visto assim? Então, eu acho que nós também jogarmos sobre os ombros dos policiais
essa responsabilidade, quer dizer, o julgamento do que é justo cumprir a ordem, nós temos que julgar sobre os nossos ombros também. Porque quando eu trabalho, só completando meu raciocínio, eu sou uma advogada pública. Você nem imagina quantas coisas eu faço que eu não concordo. Eu acabo fazendo, por quê? Porque eu tenho um dever de ofício, mas eu vou com a ferro e fogo, por exemplo, em cima dos pequenos devedores, mas os grandes devedores, eles são inatingíveis, eles nem vêm para os meus processos normalmente. Pois é, foi por isso aqui, Delze, que eu comentei no começo desse bloco, que eu gostaria que esse fato fosse verdade, né? Vou até depois explorar mais isso, porque eu acho que a desobediência nessas circunstâncias é transformadora, mas também sinto a responsabilidade da gente acompanhar e acolher aqueles que desobedeceram para serem justos, né? Então eu acho que essa responsabilidade ela não recai sobre o ombro daquele que desobedece, mas sobre o ombro da sociedade que precisa endossar essa desobediência. É resistência, né? Tatiana, e nós poderíamos pegar esse exemplo do soldado, o picho, o pichador. A maioria das pessoas não gosta, nem quer saber por que o pichador picha, não quer saber, por exemplo, por que as prostitutas, elas ocupam determinados espaços da sociedade. Não vai à raiz dos problemas. Então, quando você nos convida aqui, neste programa, a entender as razões dos que desobedecem ordem como um importante ponto de resistência numa sociedade extremamente injusta, então é um momento também para a gente pensar em todos os outros que nos convidam a resistir, que são os pichadores que denunciam a cidade de cimento, de concreto, de vidro, excludente, não é? A prostituta que está mostrando a miséria humana numa sociedade fundada em cima de famílias monogâmicas, patrimonialistas, família que só serve para proteger patrimônio e excluir outras pessoas. Então, todas as pessoas que resistem, eles têm um papel fundamental na sociedade. Você, Delze, aqui comparou com a questão do nazismo, né? Você usou aqui o exemplo da Aracy, né, a esposa do João Guimarães Rosa, que inclusive tem um documentário com o nome dela, que é um documentário lindíssimo. Quando você usou aqui a comparação com o nazismo, né, é bom a gente lembrar que durante o julgamento de Nuremberg, o principal argumento de defesa dos oficiais nazistas era: eu estava cumprindo ordens. Né? E aí a questão que eu quero colocar é: se não forem encontradas pessoas para cumprirem essas ordens, isso não vai acontecer. Então, como que, já que você usou o exemplo do nazismo, como que aquele massacre, e é outra questão que eu quero tratar, do Holocausto, como que aquilo pôde ocorrer na Alemanha durante aquele período, né? Como que chega a um resultado tão absurdo há tão pouco tempo atrás, né? E eu vejo que isso é possível, primeiro porque é uma divisão de tarefas. Então, quando você divide a tarefa, cada pessoa vai cumprir vai ter uma micro participação. Mas cada um vai ser eficiente naquilo que lhe foi delegado. Então, aquele que tem o papel de fazer a listinha dos judeus que vão para o campo de concentração, ele é só um fazedor de lista, mas ele faz lista muito bem. O outro, que é o piloto lá do caminhão, né, o motorista do caminhão, ele só é motorista de caminhão, mas ele é o melhor motorista possível. Ou seja, cada um vai desempenhar a sua tarefa muito bem. Mas sem que cada um tivesse essa micro participação, não teria o resultado final. Os judeus não estariam lá na fila para entrarem na câmara de gás, né? Até que tem o mais perverso de todos, que é aquele capaz de ligar o gás. Mas para que ele chegasse a esse ponto, teve que ter o motorista do caminhão, teve que ter o que faz a lista, o burocrata, aquele que coloca a população dentro dos vagões, dos trens para serem transferidos. Ou seja, cada um na sua micro contribuição é essencial para o resultado final. Esse é o sonho socialista, né? Quer dizer, uma formação de massa crítica. Você imagina, por exemplo, um piloto de avião que joga agrotóxico sobre uma plantação. O meu sonho é que ninguém se submetesse a esse tipo de trabalho. Você já pensou se todos os pilotos, eles dissessem para Monsanto, para a Bayer, para Singenta, não vou pulverizar essa plantação aqui se essas empresas não encontrassem piloto que aceitasse essa tarefa. Sim, né? Mas você concorda que essas microtarefas que você diz, elas são infinitas. Então, no meu entendimento aqui ainda como socialista, e a gente não tem vergonha de dizer que é socialista, quer dizer, enquanto a gente não empoderar
todos os segmentos, para ter compreensão de fato como nessa engrenagem eu contribuo para um sistema violento, é difícil. Por isso que nós não podemos perder esse horizonte dessa transformação maior. Porque muitas vezes esse piloto que está julgando agrotóxico, ele está matando muito mais do que aquele soldado que deu um tiro de borracha e talvez matou um professor. Porque quantas crianças, quantos animais, nós temos notícia, por exemplo, de balaios de pássaros, de passarinhos recolhidos após uma pulverização dessa. Então, professora Tatiana, são tantas as violências e são tantas as resistências que nós cobramos, às vezes, individualmente das pessoas, que eu prefiro que a gente faça isso aqui, quer dizer, continue construindo este movimento de resistência. A notícia que eu tive acesso, né, pelas redes sociais, foi de que foram 17 policiais que se recusaram a cumprir a ordem. Mas aí eu fico pensando, se é o batalhão inteiro que não aceita cumprir a ordem, o que eles vão fazer? Vão dispensar o batalhão inteiro? Né? Vão fazer novo concurso? Enfim, eu acho que a força realmente de resistência está na consciência coletiva. Talvez esse seja o nosso grande desafio. Quando você falou do Holocausto, eu vi que você se embananou ali entre Holocausto, massacre, e depois, quando eu fui repetir, também me embananei. Para mim não é Holocausto, eu acho na questão do Oriente Médio, eu prefiro tratar como genocídio, porque o Holocausto você privilegia um massacre em vista de outros. Eu prefiro mas quando você traz esse conflito linguístico... Sim. Me ocorreu aqui, me fez lembrar um texto do Primo Levi, que chama É Isto um Homem?, onde ele tenta relatar o que aconteceu no campo de Auschwitz. Ele fala, olha, para o que aconteceu ali, não existem palavras. Então, assim, é indizível, né? E talvez a gente esteja vivendo cotidiano de coisas indizíveis, como isso que aconteceu no Paraná. Delza, muito obrigada aqui pela sua presença. Eu sei que o telespectador agora vai ficar privado desse debate, mas a gente vai continuar conversando sobre isso. E você, na próxima semana, pode participar mais uma vez aqui do nosso programa e continue com a programação da TV Comunitária.